Trump. E aqui no Brasil, Débora, o presidente Lula hoje fez críticas ao presidente americano Donald Trump, disse que ele está tentando governar por meio de rede social. A Samantha Klein conta para nós. Oi, Samantha, boa tarde. Boa tarde, Débora. Olha, Débora e Carol, essa inclusive é a primeira crítica do presidente Lula a Donald Trump desde que eles retomaram um diálogo diplomático para discutir o tarifaço às exportações brasileiras. O presidente Lula, inclusive, não tinha nem se manifestado durante a invasão e captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e agora ele resolveu fazer essa crítica, dizendo que Donald Trump quer governar o mundo pelo Twitter. Inclusive, essa manifestação de Lula ocorre justamente no dia em que se comemora, pelo menos os Estados Unidos aí comemoram esse 1 ano do governo de Donald Trump neste segundo mandato. Você veja uma coisa, vocês já perceberam que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? Fantástico! Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala aí da coisa que ele falou. Todo dia, você acha que é possível, gente? É possível eu tratar do povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês? Se eu achar que vocês são um objeto e não um ser humano? Essa citação ao presidente norte-americano também ocorre no momento em que o governo brasileiro está analisando o convite feito pelos Estados Unidos para integrar o Conselho da Paz, idealizado por Donald Trump para coordenar os esforços de transação política na faixa de Gaza. Inclusive, Samantha, desculpa te interromper, mas é que o Trump está falando disso exatamente agora, confirmando que convidou Lula para fazer parte do Conselho de Paz. Exatamente, confirmou aí, ele convidou outros presidentes, inclusive Vladimir Putin, entre outros líderes mundiais, e o governo brasileiro, o Itamaraty, a diplomacia, está justamente avaliando se isso é ou não uma armadilha para o Brasil. Por isso, inclusive, as fontes da diplomacia falam muito pouco a respeito, dizem, olha, estamos avaliando, estamos analisando, e preferem não bater um martelo ainda, dizer o que realmente vai ser feito, porque de fato seria um passo bastante importante, inclusive do presidente Lula aí, de uma retomada da diplomacia, da política externa para o Oriente Médio. Além desse ponto aí, que foi realmente importante, Débora, também chamou atenção numa outra cerimônia lá no Rio Grande do Sul, porque essa manifestação de Lula foi durante uma entrega de casas em Rio Grande, que fica lá no extremo sul do estado. E tem a questão do Porto de Rio Grande. Nesse lançamento do programa Mar Aberto da Petrobras, junto com a Ecovix, para a construção de navios lá em Rio Grande, o governador Eduardo Leite foi duramente vaiado por parte do público e respondeu. Leite, que chegou a se lançar aí como um nome do centro para a corrida eleitoral, questionou se este é o amor que venceu o medo nas eleições de 2022 e disse que se pouco mais da metade da população brasileira votou em Lula, é necessário respeitar quem pensa diferente e disse que essa postura de confronto favorece a extrema-direita. Na última eleição, o Brasil teve um presidente eleito por 50,8% dos votos. 49% da população votou em outro candidato. Se vocês desejam união e reconstrução, não simplesmente hostilizem quem pensa diferente. Isso não leva a lugar nenhum. A efetiva união que a gente quer para o nosso país envolve respeito. Respeito às funções, respeito às pessoas, respeito aos ambientes. Aqui é um ambiente institucional, é o presidente da República, não é um comício eleitoral. É o governador do estado, eleito pela mesma população que escolheu o presidente. Leite também foi vaiado por ter afirmado que montadoras deixaram de investir no Rio Grande do Sul porque o estado não tem incentivos fiscais como outras regiões do país e ainda afirmou que 10% da receita gaúcha é consumida com o pagamento da dívida com a União, o que gerou ainda mais vaias, porque foi uma crítica direta, sim, ao governo. O presidente Lula ainda não falou sobre este ponto aí, essas críticas, então, ao governador gaúcho. Com vocês.
Obrigada, Samanta. É isso, o Lula está sendo cauteloso nessa questão do Conselho de Gaza, né, Débora? Talvez esperando outros países se manifestarem, mas é uma artimanha aí do Trump para esvaziar a própria ONU, né? A gente tem as Nações Unidas, não precisaria criar um conselho paralelo, mas o Trump quer ter o controle da narrativa ali e do processo tudo em Gaza. Convidou o Brasil, convidou o presidente russo Vladimir Putin e outros líderes de Estado aí para compor esse conselho.